Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de hidrostática com o teorema de Stevin ou Stevin, que foi um físico belga. Hidrostática é o estudo de um fluido, de um líquido, em repouso em relação ao recipiente. Isso é muito importante, que é uma condição de estudo. O líquido estar em repouso em relação ao recipiente não quer dizer que o recipiente não pode se movimentar. Se o recipiente estiver se movimentando em MRU, por exemplo, e o líquido ficar em repouso em relação ao recipiente, estamos dentro da hidrostática da mesma forma. Toda a hidrostática é desenvolvida a partir do teorema de Stevin ou Stevin. Imagine que eu tenha um recipiente com líquido com uma densidade D. Então, sempre que aparecer D nessa aula, me refiro à densidade do líquido. Imagine dentro desse líquido uma superfície. Essa superfície pode ser, por exemplo, o fundo da piscina. O que o Stevin pensou foi, acima dessa superfície, nós temos uma certa massa, um certo volume de líquido. Como esse líquido, acima da superfície, tem uma certa massa e se encontra dentro de um campo gravitacional, ele vai ter um certo valor de peso, puxando-o para baixo. A força-peso do líquido, puxando-o para baixo, faz esse líquido trocar com essa superfície uma força de contato, uma força normal. Como é uma superfície com certo valor de área, teremos uma pressão. Concluo, esse líquido acima da superfície vai exercer sobre a superfície um certo valor de pressão, que é chamado de pressão hidrostática. E como calculamos essa pressão? Como o líquido está em repouso em relação ao recipiente ou em relação a essa superfície, a gente pode imaginar que na definição pressão igual a força sobre área de contato, que a força que o líquido exerce, troca com a superfície, é exatamente igual ao seu peso. Ou seja, podemos escrever que a pressão que o líquido exerce sobre a superfície fica igual à massa do líquido que está acima da superfície, vezes gravidade, dividido pela área de contato, que equivale à área da superfície que está dentro desse líquido. Aí lembrando, densidade é igual a massa sobre volume. Eu posso isolar, né? Podemos isolar a massa. Ó. Massa fica igual a densidade vezes volume. Vamos substituir ali, ó. Pressão vai ser igual a densidade vezes volume vezes gravidade sobre área. Aí o volume. Para calcular o volume desse líquido, basta pegarmos o valor da área da superfície e multiplicarmos pela altura h, que equivale à profundidade que essa superfície se encontra em relação à superfície livre do líquido. E aí, então, o volume vai virar área da superfície vezes H. Então, fica pressão igual a densidade vezes área vezes H vezes G dividido por área. Essa área aqui de cima, ela vem do volume do líquido acima da superfície. Essa área aqui vem da definição de pressão. Outro detalhe, né? Não se esqueça que a gente combinou em aulas passadas que sempre que eu colocar P na tela, na lousa, eu estou me referindo à pressão. Quando for peso, eu não vou usar P para não confundir. Aí eu vou escrever peso mesmo. Então aqui eu estou me referindo à pressão. A área aqui, vai dividir. Concluo, a pressão que o líquido que está acima da superfície exerce sobre a superfície fica igual ao famoso dGH. Essa pressão é chamada de pressão hidrostática.
ou seja, é a pressão que o líquido exerce sobre aquela superfície que está mergulhada nesse líquido. Se vocês observarem aqui atentamente, a pressão hidrostática depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da profundidade. Concluo, se a gente mudar o líquido, o valor de pressão pode mudar, que estaremos mudando a densidade. Se alterarmos a gravidade, por exemplo, mudarmos a altitude ou até formos para outro planeta, o valor da pressão também pode mudar. E num possível local, né, num local hipotético sem gravidade, não há pressão hidrostática. E a profundidade também. E aí a relação entre a profundidade e a pressão, ó, o quanto maior a profundidade, mais líquido eu vou ter acima da superfície, consequentemente, maior a pressão. E o quanto menor a profundidade, menos líquido teremos acima da superfície, consequentemente, menor essa pressão. Outro detalhe importante, que, né, isso aqui é uma demonstração matemática, então não sou eu que estou inventando, né? Se você reparar, não ficou o valor da área. Então, a pressão hidrostática do líquido não depende da área da superfície. Aí você pergunta, peraí, mas se não depende da área, eu estou calculando a pressão do que exatamente? Essa pressão vira uma pressão pontual. Ela vira de um ponto qualquer do líquido ou daquela superfície que estava dentro do líquido. Podemos concluir, então, que um ponto qualquer dentro de um líquido, ele fica sujeito a um valor de pressão devido à coluna de líquido existente acima desse ponto. Um filetezinho de líquido com espessura tendendo a zero, existente acima desse ponto. Aí essa coluna de líquido, ela tem altura H, que equivale à profundidade desse ponto em relação à superfície livre do líquido. Além disso, podemos concluir também que todos os pontos que se encontram na mesma profundidade H, ou seja, na mesma horizontal, todos esses pontos vão possuir o mesmo valor de pressão hidrostática dGH. Em alguns casos, pode aparecer a pressão superficial no líquido. Inclusive, isso é muito comum vocês terem dúvida. Então, vamos conversar, né, para você não ficar mais com essa dúvida. Em aulas passadas, aprendemos que definição de pressão, seja ela qual for, é um valor de força por uma área de contato. Ou seja, sempre que temos pressão, temos um certo valor de força empurrando a superfície que está sujeita a essa pressão. Então, se a gente fala que esse líquido possui uma certa pressão superficial, quer dizer que alguém ali, ó, está empurrando a superfície do líquido. Quem empurra pode ser qualquer um, qualquer agente. Qual que é uma dúvida muito comum? Achar que a pressão superficial é sempre a pressão atmosférica. E não. Se a pressão superficial no líquido for a pressão atmosférica, e isso não é obrigatório, quer dizer que quem está empurrando a superfície do líquido é a atmosfera, é o ar que a gente respira. E aí você pode perguntar também, professor, mas a pressão atmosférica, ela não vai existir sempre? Não. Por exemplo, se você tiver um recipiente em que você cria vácuo acima do líquido, você não vai ter a pressão atmosférica empurrando, atuando na superfície do líquido. Ou se você tiver dentro de uma seringa de vidro e o êmbolo encostado no líquido e você apertando o êmbolo da seringa, essa pressão superficial não vai ser atmosférica, vai ser a do êmbolo da seringa. Afinal, é o êmbolo da seringa que está empurrando o líquido dentro da seringa. Outro exemplo, se você tiver, por exemplo, uma panela de pressão hermeticamente fechada, o gás, né, vamos imaginar o gás que está preso dentro da panela,
Vai ser ele que vai empurrar a superfície do líquido que está dentro da panela, e não o ar que eu respiro, a atmosfera. Pode ser até ar dentro da panela, mas não é o ar da atmosfera, né, que a gente respira. Então entenda que nem sempre precisa existir a pressão superficial, e quando ela existir, não precisa ser necessariamente a pressão atmosférica. Pode ser. Aí, resolvendo exercícios, vocês começam a se habituar, né? Porque às vezes ele não fala. E aí a gente considera a pressão superficial como atmosférica. Aí você fala, mas ele não falou nada, por que eu estou considerando a pressão atmosférica como superficial nesse exercício, né? No exercício qualquer. Então, aí a gente tem que usar também bom senso. Imagina, se eu tenho uma panela aberta, bom senso, uma panela aberta, o ar que a gente respira, a atmosfera está em contato com o líquido que está dentro da panela. Então aí vai ter atmosférica. Se a gente imaginar um lago, ou uma piscina, ou uma caixa d'água, o lago, a piscina, a caixa d'água ficam todos abertos, né, para a atmosfera. Então o ar que a gente respira, a atmosfera, está ali apertando a superfície do líquido. Então, às vezes, ele não fala, mas é uma questão de hábito, né? De resolução de exercício para acostumar. Mas aí, independente, né, de quem é a pressão superficial, se é atmosférica ou não, se existir uma pressão superficial aqui, aí como que a gente calcula o valor de pressão? Aí não é só a pressão hidrostática, a gente fala que é uma pressão total ou efetiva num ponto qualquer do líquido como esse aqui. Aí a pressão total ou pressão efetiva nesse ponto, ou num ponto qualquer, passa a ser a pressão superficial, que está apertando a superfície do líquido, mais o dGH, que equivale à pressão hidrostática da coluna de líquido que existe acima desse ponto. Uma das conclusões do teorema de Stevens é que a diferença de pressão entre dois pontos que se encontram dentro do mesmo líquido é igual à pressão hidrostática da coluna de líquido existente entre os dois, medida na vertical. Como assim? Imagine que temos esse líquido D, pressão superficial, campo gravitacional G. Aí temos dois pontos dentro desse líquido. Esse ponto 2 com profundidade 2 e esse ponto 1 com profundidade 1. A pressão no ponto 1 ficará igual à pressão superficial mais dGH1. Já a pressão do ponto 2 ficará pressão superficial mais dGH2. Se quisermos calcular a diferença de pressão entre esses dois pontos, aí estou fazendo P2 menos P1, estou fazendo maior menos menor, mas em módulo tanto faz. Basta subtrairmos essas duas equações. Ao subtrair, ficaremos pressão superficial menos pressão superficial, zero. Concluo, a diferença de pressão entre esses dois pontos não depende da pressão superficial. Aí, vamos fazer dGH2 menos dGH1. dG é comum, então teremos P2 menos P1 igual a dGH2 menos H1. E se você olhar aqui com atenção, H2 menos H1 equivale à diferença das alturas. Ou seja, ao fazermos dG H2 menos H1, estamos calculando a pressão hidrostática da coluna de líquido existente entre os dois pontos. Um exemplo de aplicação, já falando de exercícios, é o gráfico pressão total ou efetiva por profundidade H de um ponto qualquer do líquido. Esse gráfico, ele é sempre uma reta. Aí, por que reta, né? E como a gente interpreta esse gráfico? Vamos considerar aqui,
esse ponto do líquido a uma profundidade H, e aí a profundidade é medida em relação à superfície livre do líquido. Como que a gente calcula a pressão total ou pressão efetiva que esse ponto fica sujeito? A gente vai fazer a pressão superficial. Estou considerando aqui, ó, que esse líquido tem uma pressão superficial, seja atmosférica ou não. Se for atmosférica, você põe aqui, né, pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática da coluna de líquido existente acima desse ponto, que é o dGH. Considerando a pressão superficial, se existir, constante, a densidade do líquido constante e a aceleração da gravidade constante, teremos uma função de pressão total por profundidade H. E essa função é uma função de primeiro grau, né? Se você olhar bem, ó, P por H ali, ó. E toda função de primeiro grau, o gráfico P total por H vai ser uma reta, então por isso que é sempre reta. E aí como que a gente interpreta esse gráfico? Aqui na ordenada, ó, a gente consegue ler o valor de pressão total ou pressão efetiva de um ponto qualquer desse líquido a uma profundidade H. Então aqui todos os valores de pressão, ó, e aqui todos os valores de profundidade. Além disso, se você reparar, aqui ó, o H é igual a zero. E o valor de pressão não é igual a zero. Ó. Você tem um valor aqui de pressão. O que quer dizer isso? O H igual a zero quer dizer que estamos ó, na superfície do líquido. Ou estou me referindo aos pontos da superfície do líquido. Eles não vão ter pressão hidrostática, porque não tem líquido acima deles, mas eles ficam sujeitos à pressão superficial, seja atmosférica ou não. Então, para o H igual a zero aqui no gráfico, aqui a gente lê o valor de pressão superficial que está atuando nesse líquido. E é exatamente por isso que nas barragens, como de hidrelétricas, por exemplo, a parede da barragem ela vai aumentando a sua espessura de acordo que aumentamos a profundidade. Porque o quanto maior a profundidade aqui, ó, maior será a pressão que a água vai exercer na parede. Por isso que ela tem que aumentar a espessura, para suportar esse aumento de pressão. Além disso, se você reparar nas fotografias, as paredes elas aumentam a espessura de forma linear. A parede é sempre reta, e não hiperbólica, né, ou parabólica, ou uma curva qualquer. É porque o aumento de pressão, ele é linear. Ele é uma função de primeiro grau, né? O gráfico de aumento de pressão por profundidade é uma reta. Lembra lá da aula de pressão que eu dei uma unidade de medida, que era o metro de coluna de água? Agora a gente consegue entender, né? Então, ó, lembrando, lá da aula de pressão, um ATM, que é a unidade de medida de pressão, equivale a 10 a quinta Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional, que equivale a 10 metros de coluna de água, que também é uma unidade de medida de pressão. Então imagine aqui, ó, nesse recipiente, eu tenho água, e aí me refiro apenas à água, tá? Com um ponto qualquer a uma profundidade H em relação à superfície livre. Aí eu vou calcular a pressão que esse ponto fica sujeito apenas devido à água existente acima dele, não estou considerando a superficial, ou seja, apenas a pressão hidrostática. Basta fazer o dGH, né? Então, se a gente usar aqui densidade da água no sistema internacional, que é 10 a terceira, gravidade 10, vamos considerar 10 também com unidades no SI, a gente vai achar que para uma altura H de 10 metros, ou para uma profundidade H de 10 metros, a pressão nesse ponto aqui, ó, no final desses 10 metros, vai dar o 10 a quinta Pascal, que equivale a um ATM, que não é do SI, mas é bastante usado. Concluo, a cada 10 metros de coluna de água,
lá no finalzinho, a gente vai ter a pressão de 1 atm, a pressão hidrostática, só da água, desconsiderando a superficial, que equivale a 10 a quinta Pascal. E é exatamente por isso que, no caso da água, o próprio valor de profundidade, né, de altura de coluna, já vira unidade de medida para pressão. Isso facilita bastante a comunicação e os estudos. Então, um exemplo, imagina que eu tenho esse ponto dentro da água, e esse ponto encontra-se a uma profundidade, eu vou chutar um número qualquer aqui, tá? De 75 metros em relação à superfície livre. Eu não estou considerando a pressão superficial, ó, como se, né, aqui não tem pressão superficial. Estou me referindo apenas à hidrostática. Eu posso, então, afirmar que a pressão hidrostática desse ponto é de 75 metros de coluna de água. Então, o próprio valor de profundidade já vira unidade de medida de pressão. Fica muito fácil, né? Até para comunicação. Aí, se você quiser saber esse valor de pressão, que vira, né, um valor de pressão, o metro de coluna de água é uma unidade de medida de pressão. Em Pascal, em ATM ou em outras unidades, basta você lembrar o fator de transformação. E você faz uma regra de 3, né? Que inclusive na aula de pressão eu falei que você tinha que decorar. Então, por exemplo, se eu quiser transformar isso aqui em Pascal ou ATM, que são as mais usadas, basta lembrar que um ATM equivale a 10 a quinta Pascal, que é do sistema internacional, que equivale a 10 metros de coluna de água. Então basta fazer uma regra de 3, ó. Se 10 metros de coluna de água vale 10 a quinta Pascal, e 75 metros de coluna de água, entendeu? Ou em ATM. Outra vantagem de transformar, né, ter a altura de coluna de água como unidade medida, é para calcular a pressão quando mergulhamos na água, de mergulhadores. E aí é lógico, né, que aqui eu estou considerando água, ó, e aí a água pura, né, com densidade de 10 a terceira quilograma por metro cúbico, que é do sistema internacional, considerando o G igual a 10. E aí quando a gente não fala, né, sempre considera ideal, perfeitinho. E aqui eu estou considerando a pressão atmosférica. Se você analisar, né, os lagos, eles estão sempre abertos para a atmosfera, ou seja, sempre teremos aqui a pressão atmosférica como pressão superficial. Então ela vai equivaler à pressão superficial. E o valor da pressão atmosférica, considerando tudo perfeito, ideal, né? E aí quando não fala, considera sempre perfeito e ideal, é de 1 atm, ou 10 a quinta Pascal. E aí, ó, aqui eu tenho uma escala, ó, 10 metros de profundidade, 20 metros de profundidade, 30 metros de profundidade. Você consegue saber a pressão, se caso alguém mergulhe, sem muita conta. Então vamos supor, ó, que eu estou a 10 metros de profundidade. Então eu estou aqui, ó. Vamos supor isso, ó. Qual pressão você vai ficar sujeito? Você vai ficar sujeito a 2 atms. Por que 2 atms? Você tem 1 atm da superficial, que é a atmosférica, mais 1 atm equivalente à coluna de 10 metros de água. Agora, se eu tiver aqui nesse ponto, ó, a 20 metros de profundidade, eu vou ter 2 atms dos 20 metros de coluna de água, mais 1 atm da superficial. Por isso que, então, nesse ponto, eu passo a ter 3 atmosferas, 3 atms, né? Agora, e se eu tiver nesse ponto, ó, aqui embaixo, ó, a 30 metros de profundidade, considerando água pura, eu vou ter 3 atms dos 30 metros de coluna de água, mais 1 atm da pressão atmosférica superficial, me dando 4 atms. Fica muito fácil, né? Outro líquido que podemos ter o mesmo raciocínio é o mercúrio. Porém, se a gente calcular a pressão
hidrostática, só do líquido, pro mercúrio, usando densidade do mercúrio, gravidade 10 vezes H, que é a profundidade desse ponto, a gente vai encontrar que para cada 760 milímetros de mercúrio, que é 10 a menos 3 metros, teremos a pressão de 10 a quinta Pascal, que equivale a 1 atm. Então, o valor da coluna muda, logicamente, porque o valor da densidade não é igual ao da água. Ou seja, se tivermos aqui uma altura de coluna de mercúrio acima de um ponto, vou chutar um valor de 950 milímetros, e aí pode ser qualquer valor de altura, né? O milha é 10 a menos 3 metros, não se esqueça. A gente fala que a pressão nesse ponto, a gente pode usar o próprio valor de altura de coluna como unidade de pressão. Ela é de 950 milímetros de mercúrio. O próprio valor de coluna já vira unidade de medida. E aí não se esqueça lá da aula de pressão, né? 1 atm é igual a 10 a quinta Pascal, em unidades de medida de pressão, que equivale a 760 milímetros de coluna de mercúrio. Aí com uma regra de 3, eu consigo saber 950 milímetros de coluna, quanto vale em atm, Pascal, ou outra unidade qualquer, né? Não esqueça que algumas você tem que saber de cor. E aí, caso a gente tenha aqui uma pressão superficial, vamos supor, né? Nem sempre precisa ter, aí basta eu somar a pressão superficial, que aí eu tenho a pressão total do ponto. Mas a gente não precisa ter, né, sempre essa pressão superficial. Legal? Espero que você tenha aproveitado essa aula, ela ficou completinha, tá? Sobre teorema de Stevin ou Esteve. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.